Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente que não somos do mundo, pertencemos a Jesus que nos amou. Então, que nós possamos celebrar alegremente essa liturgia na confiança do amor do Pai. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 16, versículo 1 a 10. Atos, capítulo 16, versículo 1 a 10. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse... Paulo quis que este fosse com ele, tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé a cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Então, por duas vezes, aqui na primeira leitura, os discípulos foram impedidos de pregar o Evangelho em determinados lugares. A gente viu. Primeiro, o Espírito Santo, os proibiu de pregar a palavra de Deus na Ásia, e depois, quando eles chegaram na Bitínia, o Espírito de Jesus os impediu. No final, decidiram partir para a Macedônia. Por revelação, estavam convictos de que Deus acabava de chamar para pregar o Evangelho aos macedônios, vocação, isto é, docilidade ao Espírito Santo de Deus, viver e anunciar a boa nova a quem e onde Deus quer e envia. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais também seguir a vontade de Deus, seguir a palavra do Evangelho de Cristo, e ir, aonde Deus nos manda, tá certo? Colocar em prática o projeto que Ele tem para nós, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 15, versículo 18 a 21. João, capítulo 15, versículo 18 a 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, e por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, no Evangelho, Jesus alerta os discípulos quanto à rejeição do mundo. Os discípulos não devem estranhar que o mundo os odeie, rejeite e persiga. O discípulo se faz um com o Mestre pela permanência em seu amor e pela observância de seus mandamentos. Ora, se o mundo persegue e odeia o discípulo, é porque perseguiu e odiou primeiro o Senhor. Por isso, a igreja, a comunidade vocacionada e enviada à missão não pode se acomodar e se fechar por temor à perseguição e à rejeição. Haverá sempre quem acolhe o Senhor
na pessoa dos seus discípulos missionários, que hoje somos nós, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.